Bom, em primeiro lugar, boa noite, deputada Carla, boa noite, deputado Daniel Silveira. Eu quero pegar um gancho de um livro que eu sei que a minha querida amiga Ana Paula adora e eu estou lendo, chamado O Plano Divino, The Divine Plan, que conta a história ali de como Ronald Reagan e o Papa João Paulo II foram fundamentais para a queda do Império Soviético. E a gente está vendo uma espécie de reedição desse totalitarismo, né? Só que um pouco mais refinado, digamos assim. E a ida do Papa, assim que ele foi indicado, empossado, né, o primeiro Papa depois de mais de 4 séculos, que não era italiano e que era da Polônia, né, eslavo, e justamente ali a Polônia, no auge da cortina de ferro, simbolicamente um país muito importante por conta do nazismo antes e depois do Império Soviético. Quando ele vai, né, para falar na Polônia, hoje que nós temos acesso aos documentos, a gente descobre que ali as lideranças soviéticas entraram em pânico. E por quê? Né? O Papa não controla guarnições militares, não tem armas, não tem nada disso. Ele tem uma mensagem moral muito mais elevada e que desnudava todo aquele absurdo, aquela barbárie proferida pelo Império Soviético. E quando ele vai à rua e percebe-se um mar de gente para acompanhá-lo, tem uma coisa muito importante, e é disso que eu queria ouvir de vocês. Né? Político, dizem que teme só povo na rua. A gente sabe que ali o Supremo virou um partido político e que tem abusado muito da sua caneta, ignorando a Constituição. Quando as pessoas vão para a rua, elas percebem que são maioria. Uma maioria silenciosa, e graças às redes sociais que querem controlar, nem tão mais silenciosa assim. E os totalitários não sobrevivem sem espalhar medo, sem incutir medo. Inclusive, eu tenho para mim muito claro que o caso todo de injustiça praticada contra o deputado Daniel Silveira, que goza de imunidade material parlamentar, ao contrário de muitos outros, né, que não gozam disso, ele tem esse direito, e está muito claro na Constituição que são quaisquer palavras. Né, isso é uma forma de incutir medo. Se conseguem pegar um deputado com imunidade e fazer isso, todo mundo se cala. Todo mundo tem medo. E quando as pessoas vão à rua e descobrem que são esse mar de gente, isso dá uma força muito, muito importante para resistir e lutar contra esse tipo de avanço totalitário. Então eu queria uma reflexão dos deputados sobre isso. Deputada. Olha, o que a gente percebe é o seguinte, que muita gente estava com medo de falar depois que o Daniel foi preso. Muita gente percebia que, achava, né, que se falasse podia acontecer qualquer coisa. As redes sociais cortando várias pessoas, várias páginas sendo excluídas das redes sociais, como bem lembrou o Constantino, e que, graças a Deus, hoje, o Twitter, a gente já está livre dessa perseguição. E não só o Daniel, mas muita gente sofreu, né, durante esse caminho. Caminhoneiros foram presos, Roberto Jefferson continua preso, tem gente foragida, tem jornalista que continua sendo perseguido, e vários deputados também. E o Daniel foi pego como esse principal, né? Só que sabe o que é interessante, Lacombe e Daniel, Constantino, Ana Paula, é que estão fazendo do Daniel um Marte, no final das contas. Talvez não Marte, porque o Marte a gente tem que morrer, né? Não sei como é que funciona isso, mas assim... mas transformaram ele num herói, né? Num herói nacional. O Daniel virou o ícone do princípio da liberdade. E como bem lembrou aí o Constantino, liberdade é essa de expressão que nós, deputados federais, deveríamos gozar de plena e absoluta liberdade de expressão por quaisquer, ou seja, todas, sem exceção, palavras, opiniões e votos. E aí, de repente, eles pegam uma pessoa e dizem, não, você não tem opinião, você não pode ter opinião, você não pode falar mal de mim. E num país onde todo mundo que é de esquerda fala mal do Bolsonaro, onde tem procuradora tentando matar ali o boneco do Bolsonaro e divulga isso num vídeo, onde tem gente jogando futebol com a cabeça do Bolsonaro de boneco. Ou seja, com o Bolsonaro pode tudo. E com os semideuses, né, os iluminados, iluministros, aí não pode. Então, eu acho que o povo, com tudo isso, acabou percebendo que o Daniel virou um exemplo, que tem possibilidade sim de dar certo,
E, inclusive, depois da graça concedida ao Daniel, a gente começou a receber várias solicitações para que os outros soldados que também foram feridos e abatidos aí durante o percurso também fossem salvos. E aí, a partir disso daí que a gente apresentou essa semana, eu e o Daniel somos autores também desse projeto de lei, entre outros, são 70 autores, 72 ou 73 autores, desse projeto de lei que vai dar liberdade, vai anistiar várias dessas pessoas que foram perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal. E interessante é o seguinte, essa anistia, Lacombe, ela não é só para aquelas pessoas de direita. Todas as pessoas que sofreram algum tipo de ameaça à sua liberdade de expressão, cláusula pétrea, como bem lembrou o Daniel, todas essas pessoas que cometeram algum tipo de crime de opinião, de 1º de janeiro de 2019 até abril de 2022, serão anistiados, desde que não tenham, junto com esse crime de opinião, acompanhado algum tipo de agressão física, crimes hediondos, invasão de propriedade, destruição de patrimônio público ou privado. Então, com isso a gente percebe que a população estava, assim, precisando desse empurrãozinho, desse incentivo para continuar falando, para continuar se expressando, e saibam que opiniões, críticas, sugestões sempre são muito bem-vindas. Aqueles políticos, como disse o Rodrigo, que tiverem medo, né, da opinião do povo nas ruas, que não saem às ruas, duvide desse político, saia fora desse político. O presidente Bolsonaro falou na AgriShow, na última segunda-feira, que algumas pessoas perguntam a ele, né, em quem que a gente vota esse ano? Olha as votações dessas pessoas, olha se esse político sai na rua, como é que ele votou a respeito da manutenção da prisão do Daniel Silveira, aquela prisão arbitrária, preventiva através de um vídeo que virou flagrante eterno. Olha como é que os deputados votaram lá, olha como o deputado está se posicionando agora a respeito dessa liberdade dele, olha como o deputado está votando nesse PL da anistia, veja como ele votou também no requerimento de urgência do PL das fake news, ou contra o voto impresso, se votou contra o voto impresso, e saibam que ainda tem como mudar muito. E esses políticos, do qual o Rodrigo Constantino bem lembrou, é você, cidadão brasileiro, que manda nesse jogo todo, é você que dá as cartas, é você que mexe no tabuleiro e mexe nas peças. Deputado, em relação ao que disse o Constantino, do povo na rua perceber a força que tem, isso é fato. Na verdade, o povo ele já percebeu a força que tem, né? Isso está muito claro. Porque quando nós andamos hoje nas ruas, nós percebemos que qualquer pessoa, né, de qualquer profissão, e eu não vou entrar no demérito de cada uma aqui, ou subjetivar, né, porque quando falamos de um gari a um engenheiro, temos aí vários níveis profissionais, né, de várias posições sociais, e todas elas acabam defendendo alguma parte da política e se politizando. Eu estava conversando ali fora agora sobre a politização dos brasileiros, né, em si. Hoje, como a Ana Paula Henkel falou bem claramente, eles sabem a composição, inclusive, da Suprema Corte, bem como vários nomes de deputados e senadores, e assim por diante. Então, a reflexão é muito clara. Quando se pega, por exemplo, o meu processo, eu acompanho essa pauta de escalada do judiciário, de arbitrariedade, desde 2008. Então, eu passei a estudar, até porque essa é a minha área acadêmica, então eu comecei a estudar, e no meu processo ele começa, primeiro, né, o artigo 53, é claro, já ficou notório pela sociedade, que o deputado federal e senador, ele só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, ou seja, há uma concomitância, né? Não adianta ser em flagrante ou crime inafiançável, é flagrante de crime inafiançável, que é um rol taxativo na Constituição. Outro caso, que foi muito específico, é que não se aplica prisão preventiva a parlamentares em hipótese alguma. Isso é o julgado de uma ação direta de inconstitucionalidade ADI 5526, isso é entendimento pacificado pela própria Corte. Não se aplica, então, o artigo 312 do CPP, que é a prisão preventiva, e nem o 319 também do CPP, que são as medidas restritivas sem passar pela anuência da casa, ou seja, a casa tem que deliberar. Mas ele me prendeu ali preventivamente, e depois disse que era inafiançável porque prisão preventiva não cabe fiança, por uma lógica jurídica. Mas se a prisão preventiva não se aplica a parlamentares em hipótese alguma, então a gente tem uma dicotomia aqui do tema. E aí, quando pegamos, então, o inquérito 4781, que nasce também de um erro extremamente bizarro, jurídico, né, que o próprio Marco Aurélio Mello disse que é o inquérito do fim do mundo, inquérito natimorto, né, que eles confundem ali, pegam o regimento interno da Suprema Corte, artigo 43 a 45,
dizendo que toda a extensão do território brasileiro é sede do STF, confundindo então a dependência com a jurisdição da corte, aí você vê então que tinha uma escalada muito clara de perseguição aos conservadores. E fazendo essa análise breve aqui desse processo, muitas pessoas nas ruas que já me abordaram falaram exatamente isso. Quer dizer, então o sentimento que eu tenho é que as pessoas já estão se politizando a nível jurídico, na verdade, para poder entender o que está acontecendo aqui no Brasil. É o único jeito para a gente não ser enganado dizem se que informar. quem detém conhecimento não é escravo de ninguém, né? Não tem outro caminho. É.